TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV. Eu trago muitas notícias para vocês e lembrando também que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e tem a forma mais fácil de você entrar em contato conosco, é o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, viu alguma coisa, fez foto, fez vídeo, manda pra gente. E é claro, se você tem alguma reclamação, conta pra gente como está a merenda escolar na sua cidade. Sua cidade também está com muito buraco na rua, manda pra gente. Capina, iluminação pública, a saúde. Por aí como anda? Manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu novamente fechado, nublado. Hoje dá para ver bem ali na imagem, eu fiz de um outro ângulo, aquele famoso russo na cidade imperial, aquela névoa que cobre as montanhas. E hoje amanheceu assim, pelo menos não estava nem ventando nem chovendo. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 9 de julho. Você acompanha que Justiça Eleitoral começa a convocar mesários para as eleições de outubro. Você vai ver também que o Hemorrio lança campanha para reforçar estoques de sangue durante a Copa do Mundo. Brasil já voltou, mas a Copa continua. Você vai ver ainda que Justiça bloqueia 2.850.000 reais das contas da Prefeitura para o pagamento do Vale Educação. E ainda, Carreta da Saúde da Mulher amplia atendimento com mamografias aos sábados em Petrópolis. Vacina de graça para cães e gatos chega a Petrópolis. E a gente vai falar da Baumfest, que o encerramento aí teve o turismo em alta na cidade imperial. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. A gente começa então a nossa edição com os destaques do jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques do Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lá na linha vermelha, a segunda prisioneira, Michele Bolsonaro, está em uma verdadeira prisão domiciliar. Está na página 5 no Correio Bastidores. Temos ainda outro destaque, a manchete do nosso jornal. PGR pede ao STF que condene a FIFA por caso da Copa de 2014. Procuradoria pede revisão da decisão de Gilmar Mendes favorável à entidade. Está na página 2, assinado por Paulo Capelli. Temos ainda pré-candidato do PL defende livre comércio com os Estados Unidos. Está falando do Flávio Bolsonaro, que ele propõe ressuscitar um projeto semelhante à ALCA, recusada por empresários aqui no país na virada do século. Podemos fazer acordo com os Estados Unidos, Canadá e México. É destaque da nossa página 4, assinado pelo Thales Faria. Temos ainda, Zema critica posições sobre o tarifaço. Vamos agora, e é claro, a gente tem aqui no nosso texto legenda, ainda na nossa primeira página, voo da Gol para Nova York fortalece o Rio no cenário internacional. Está aqui no nosso texto legenda, nova rota da Gol entre Rio e Nova York marca o início da aérea em voos de longa duração. Vamos então para a nossa página 21, ver o que é destaque por lá?
Lá no Serrano, fala o seguinte: a principal reportagem, vereadora e CEP denunciam falta de proteína em merenda. Em 2025, o MP do Rio interveio na crise da merenda que se instaurou no município. Então, a crise na alimentação em Petrópolis está lá, de acordo com a reportagem, no Alcides Carneiro, mas não só. Então, ela pode estar se estendendo também a outras secretarias, como aponta uma denúncia de uma vereadora de Petrópolis e também do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, sobre a situação da merenda em várias unidades da rede municipal de ensino. Segundo a denúncia, a única proteína disponível é o ovo e ainda assim em quantidade insuficiente. Em muitas unidades não há leite e também faltam produtos de limpeza. A denúncia foi formalizada após fiscalização da parlamentar nas unidades. A diretora do CEP Petrópolis, Rose Silveira, ressaltou que a pouca variedade e a baixa qualidade da alimentação escolar em Petrópolis são resultado da falta de planejamento, entre outros fatores. Abre aspas aqui para a fala dela, segundo a reportagem, eu vou ler. Também é um descaso da Secretaria de Educação em relação aos prazos, ao pagamento dos fornecedores e ao planejamento das compras. Na cidade já tivemos merenda de boa qualidade por muito tempo e é a primeira vez em muitos anos que a qualidade caiu dessa maneira, acumulando atrasos e havendo risco, inclusive, de interrupção no fornecimento por parte de vários fornecedores de merenda. Portanto, é uma situação grave, absurda e que precisa ser resolvida com máxima urgência. Então tá aqui essa reportagem falando aí da merenda escolar que está deficitária na cidade de Petrópolis. Ainda falando sobre Petrópolis, a gente tem, e ainda falando sobre educação, a gente tem uma reportagem em vídeo, porque olha só, gente, a Justiça determinou o sequestro de 2.850.000 reais das contas da Prefeitura de Petrópolis para garantir o pagamento dos valores devidos às empresas de ônibus referentes ao Vale Educação, benefício que subsidia a gratuidade do transporte para alunos da rede municipal. A medida foi tomada após o município descumprir um acordo homologado judicialmente e atrasar os repasses para as empresas de ônibus. Vamos conferir. A decisão de sequestro das contas da Prefeitura de Petrópolis para garantir o pagamento do Vale Educação foi assinada pelo juiz Jorge Luiz Martins da 4ª Vara Civil de Petrópolis no último dia 2. Segundo o magistrado, a Prefeitura realizou apenas o pagamento parcial da competência de abril e não quitou os valores referentes ao mês de maio de 2026, contrariando os termos do acordo firmado entre o município e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Cetraspetro. Na decisão, o juiz afirma que a conduta da administração municipal transcende o descumprimento do contrato, configurando um desapreço à autoridade do Poder Judiciário e de um fator de desestabilização de um serviço público essencial. Diante da inadimplência, ele determinou o bloqueio de R$ 2.854.000 reais das contas do município para assegurar o cumprimento da obrigação. Em nota, o Cetraspetro informou que, com a tarifa atual de R$ 5,90, o Vale Educação representa um subsídio de 87 centavos por passagem. Segundo o sindicato, sem esse aporte financeiro, a tarifa passaria para R$ 6,77. A entidade também alertou que a falta do repasse compromete diretamente o fluxo de caixa das empresas, dificultando o pagamento de despesas como folha salarial, benefícios dos funcionários, aquisição de diesel, compra de peças, além do financiamento da frota. Em meio a essa situação, usuários do transporte público relatam problemas com atrasos, falta de veículos em algumas linhas e péssima qualidade dos coletivos. O transporte aqui em Petrópolis é muito ruim. Eu sou em Petrópolis, moro 60 anos, fui nascido e criado aqui. Isso aqui nunca mudou. Quebram muito, atrasam muito, são desconfortáveis.
E caro, para quem paga é caro, eu não pago mais, entendeu? Para pagar é caro. Quebra muito e atrasa, né? E descida perigosa, aí tem uns aí que desce violento com o ônibus lotado, é um perigo. Aí a gente fica até já meio com medo. O ônibus da Tênis Marote vive quebrando toda hora. Ó, agora nós estamos sem ônibus. Ontem o ônibus de 4 horas saiu daqui 5h30, 6 horas, rapaz. Tá ruim mesmo pra nós. Todo dia o ônibus quebra. Ontem quebrou, hoje já quebrou de novo. Pior onde que tem a linha que vai para Tênis Marote. Um ônibus velho, tudo caindo nos pedaços, entendeu? E tá sempre quebrando, sempre quebrando, sempre quebrando. A gente não pode fazer nada, né? Tá aí, olha só. E a nossa equipe também procurou a Prefeitura de Petrópolis para esclarecer os motivos do atraso nos repasses do benefício e comentar essa decisão judicial, o sequestro desse valor, mas até o momento não houve resposta. E aí, gente, a gente volta para o nosso jornal. Deixa eu pegar aqui lá na nossa página 21. Lá no Correio Serrano tem outras notícias, só que de Nova Friburgo, que terá uma nova sala de comando e controle no Batalhão de Polícia Militar. Então, o 11º Batalhão de Polícia Militar inaugurou na manhã da última terça-feira a nova sala de comando e controle no município de Nova Friburgo. O novo espaço vai funcionar de forma integrada ao programa Cidade Inteligente, realizando monitoramento de câmeras instaladas em pontos estratégicos do município 24 horas por dia. Olha que bacana. Aqui em Petrópolis a gente está sem as câmeras, mas lá funciona na Polícia Militar. A iniciativa visa ampliar a vigilância na região e reduzir o tempo de resposta e eventuais ocorrências. Além do centro de monitoramento, a nova estrutura foi projetada para oferecer suporte completo à coordenação de ações e gerenciamento de crises. O espaço conta com um auditório e uma sala de planejamento, permitindo a articulação estratégica das equipes. A solenidade de inauguração contou com a presença de autoridades locais que destacaram a importância da iniciativa. E tem outras notícias aqui, ó, regularização fundiária lá em Teresópolis. A prefeitura vai realizar uma assembleia na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, para explicar aos moradores da Quinta Lebrão sobre a regularização fundiária no bairro e quais serão as etapas para a regularização de graça das casas. Outras notícias também, agora, a Prefeitura de Teresópolis informou que a parceria com o governo federal foi possível através de secretarias estaduais das cidades e infraestrutura, o Poder Judiciário e o governo federal para atender às diretrizes do Estatuto das Cidades para essa regularização fundiária urbana. E a gente ainda vamos agora para âmbito nacional, porque vamos falar de crianças. A vacina Pneumo 20 já está disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação do SUS para crianças de até 5 anos e grupos especiais. O imunizante oferece proteção contra 20 sorotipos da bactéria pneumocócica responsável por doenças graves, como pneumonia, meningite e outras infecções que podem causar hospitalizações, sequelas e até mortes. A Pneumo 20 amplia a cobertura contra sorotipos associados à doença pneumocócica invasiva, incluindo os tipos 3, 6A e 19A. Além disso, contribui para a prevenção da otite média, que pode evoluir para perda auditiva e, em casos mais graves, provocar infecção generalizada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença pneumocócica está entre as principais causas de mortalidade infantil por doenças imunopreveníveis. A infecção também é uma das responsáveis por internações hospitalares e atendimentos em unidades de terapia intensiva. O SUS oferece atualmente as vacinas pneumocócicas conjugadas Pneumo 10 e Pneumo 13, além da vacina polissacarídea Pneumo 23, conforme as indicações do Programa Nacional de Imunizações.
Com a incorporação da pneumo 20 ao calendário infantil, está em andamento uma transição gradual do esquema vacinal. A nova vacina é indicada para crianças menores de 5 anos, povos indígenas a partir de 5 anos sem histórico de vacinação com imunizante pneumocócico conjugado, idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados e pessoas com condições clínicas especiais atendidas nos centros de referência para imunobiológicos especiais. Durante o período de transição, o esquema vacinal prevê uma dose da pneumo 20 aos 2 meses de idade, uma dose da pneumo 10 aos 4 meses e uma dose de reforço da pneumo 20 aos 12 meses, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço. As vacinas pneumo 13 e pneumo 23 continuarão sendo utilizadas conforme as recomendações do Programa Nacional de Imunizações até a conclusão da substituição dos estoques. Após o esgotamento das doses da pneumo 10, o esquema vacinal infantil passará a utilizar exclusivamente a pneumo 20. O histórico de vacinação pode ser consultado pela caderneta digital de saúde da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já com mais notícia. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Voltamos. E dados do Banco Central apontam que o número de saques da poupança superaram de depósitos em aproximadamente 39 bilhões de reais. Os dados do Banco Central apontam que o saldo atual da poupança é de mais de 1 trilhão de reais. Nos primeiros 6 meses de 2026, as retiradas das cadernetas de poupança superaram em mais de 39,3 bilhões de reais os depósitos da poupança. Isso é o que aponta o relatório do Banco Central, divulgado nesta quarta-feira. Apenas no mês de junho, a retirada líquida foi de 237,5 milhões de reais. Ao longo dos 6 primeiros meses, o mês de maio foi o único que apresentou saldo positivo, com retirada líquida de 2,6 bilhões. Os meses de janeiro e março foram os que mais contribuíram para o balanço negativo do semestre, com retiradas líquidas de 23,5 bilhões e 11,1 bilhões, respectivamente. O saldo atual da caderneta de poupança é de 1,020 trilhão de reais, mantendo o patamar de junho de 2025, quando o saldo era de 1,019 trilhão. Em maio, o volume de entradas chegou a elevar o saldo da poupança a 1,028 trilhão de reais. Porém, as sucessivas retiradas líquidas resultaram em um recuo de mais de 8 bilhões de reais. E o governo do estado do Rio publicou no Diário Oficial desta quarta-feira um decreto que garante o pagamento do piso salarial nacional aos professores da rede estadual de ensino. A medida prevê o pagamento de uma complementação remuneratória sempre que o vencimento do profissional ficar abaixo do valor mínimo estabelecido pela lei federal. Para os professores com jornada de 40 horas semanais, o Estado vai pagar a diferença necessária para que o salário alcance o piso nacional de R$ 5.130,63. Nos casos de carga horária inferior, o cálculo da complementação será feito de forma proporcional. O decreto também contempla professores contratados temporariamente de acordo com a carga horária efetivamente cumprida, além de servidores inativos e pensionistas que possuem direito à paridade de remuneração. A medida tem efeito financeiro retroativo a 1º de janeiro de 2026, permitindo o pagamento das diferenças salariais acumuladas desde o início do ano aos profissionais que tiverem direito ao benefício. Segundo o decreto, a complementação será paga com uma verba separada do salário e não será incorporada às demais gratificações adicionais ou verbas indenizatórias, com exceção dos triênios, que terão reflexo sobre esse valor. Caberá à Secretaria de Estado de Educação regulamentar os procedimentos para aplicação da medida. Vale lembrar que o novo piso salarial nacional do magistério foi fixado em R$ 5.130,63 para profissionais da educação básica com jornada de 40 horas semanais. O valor representa um reajuste de 5,4% em relação ao piso anterior e passou a valer em todo o país neste ano. A publicação do decreto atende ao compromisso assumido pelo governo estadual durante as negociações com representantes dos sindicatos da educação. As entidades, no entanto, continuam defendendo que o piso seja incorporado diretamente ao vencimento base da carreira e não apenas pago por meio de complementação remuneratória. E o Hemorrio iniciou nesta quarta-feira a campanha Dê o Sangue na Corrida pelo Pódio, com o objetivo de incentivar a doação de sangue e reforçar os estoques dos hospitais do estado do Rio durante o período da Copa do Mundo. A mobilização segue até o dia 17 de julho e acontece simultaneamente nos 4 hemocentros coordenados pela Secretaria de Estado de Saúde, no centro do Rio e em Santo Antônio de Pádua, Teresópolis e Duque de Caxias.
A campanha do Hemorrio aproveita o clima da Copa do Mundo para lembrar que a solidariedade também precisa entrar em campo. A ação faz parte da mobilização nacional Hemocentros Unidos, que neste ano traz o tema, o jogo mais importante do ano, destacando que a partida mais importante acontece fora dos estádios, a de salvar vidas por meio da doação de sangue. Segundo o Hemorrio, a redução nos estoques é comum durante grandes competições esportivas. Historicamente, as doações diminuem durante os períodos de Copa do Mundo, e neste ano, a queda chegou a 43%. Mas vale lembrar que mesmo durante os jogos, pacientes continuam precisando de transfusões diariamente, o que torna a participação dos voluntários ainda mais importante. Em Teresópolis, Hemocentro que atende a região serrana, a expectativa é ampliar o número de doadores durante a campanha e garantir o abastecimento dos estoques para atender pacientes que dependem de transfusões em todo o estado. E olha só, gente, a Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários e as pessoas que vão atuar no apoio logístico das eleições de outubro. A convocação é feita por meio de cartas que informam a função a ser exercida, a sessão eleitoral em que o trabalho será realizado e as orientações sobre o treinamento. Confira. Quem for convocado pode pedir dispensa da função por meio de requerimento encaminhado ao juiz eleitoral, no prazo de 5 dias após a publicação do edital de nomeação. Para isso, é necessário comprovar a impossibilidade de atuar durante as eleições. No dia da votação, os mesários são responsáveis pela identificação dos eleitores e pela realização da zerésima, procedimento que confirma que a urna eletrônica não possui votos registrados antes do início da votação, além de outras funções durante o processo eleitoral. Em geral, a Justiça Eleitoral mantém a convocação de pessoas que já atuaram como mesários em eleições anteriores. O chamado pode ser feito por convocação direta com base na lista de eleitores ou por meio do cadastro de voluntários. O trabalho dos mesários não é remunerado, mas a legislação garante benefícios, como 2 dias de folga para cada dia trabalhado ou de treinamento, auxílio alimentação de R$ 65,00 e o aproveitamento das horas como atividade extracurricular em universidades. O número de mesários que vão atuar nas eleições deste ano ainda não foi divulgado. Na eleição presencial de 2022, por exemplo, cerca de 1,5 milhão de pessoas trabalharam como mesários em todo o país. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro, quando os eleitores vão escolher deputados federais, estaduais e distritais, senadores, governadores e o presidente da República. Além disso, caso seja necessário, o segundo turno será realizado no dia 25 de outubro para as disputas de governador e presidente, quando nenhum dos candidatos obtiver mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. E o número de acidentes com a rede elétrica aumentou no Brasil em 2025. Segundo o balanço da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, foram registrados mais de 700 acidentes no ano passado, contra 685 em 2024. Apesar do aumento das ocorrências, o número de mortes caiu. A construção civil continua sendo a atividade com mais registros de acidentes no país. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, em 2025 foram registrados 227 acidentes relacionados a obras, reformas e serviços de manutenção predial, que resultaram em 68 mortes. A entidade alerta que muitos desses casos acontecem por distração ou pela tentativa de improvisar durante serviços próximos à rede elétrica. A associação reforça que qualquer intervenção na rede elétrica deve ser realizada apenas por profissionais capacitados. Embora o número de mortes tenha diminuído, os acidentes continuam provocando consequências graves. Em 2025, foram registradas 241 lesões graves, incluindo casos de mutilação, além de 210 vítimas com lesões leves. Outro dado que preocupa é o crescimento dos acidentes envolvendo equipamentos utilizados próximos à rede elétrica, como máquinas agrícolas e guindastes. Foram 66 registros em 2025, quase o dobro do observado no ano anterior. As ligações clandestinas de energia, conhecidas como gatos, também continuam representando um risco, com 30 ocorrências e 15 mortes no ano passado.
No recorte regional, o Sudeste concentrou o maior número de ocorrências, com 243 acidentes, 78 mortes, 91 casos de lesões graves e 74 vítimas com lesões leves. A construção civil permanece como a principal causa dos acidentes na região. Vale destacar que a ABRAD realiza neste ano a 20ª Campanha Nacional de Segurança com a Rede Elétrica. Com o tema Energia Liga, Segurança Protege, a iniciativa segue até setembro em parceria com as 42 distribuidoras associadas responsáveis pelo fornecimento de energia para 99,8% da população brasileira, atendendo cerca de 212 milhões de clientes. Em agosto, a mobilização será reforçada com o Agosto Vermelho, campanha que chama a atenção para os riscos envolvendo a rede elétrica e a importância da prevenção. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta
E a gente começa esse bloco falando de coisa boa. A 37ª edição da Baunfest terminou com números que reforçam a importância da festa para o turismo de Petrópolis. No último fim de semana, quase 600 veículos de turismo chegaram à cidade e a ocupação da rede hoteleira passou de 82%, o que confirma o sucesso do evento. Mesmo com a chuva fina registrada no último domingo, o movimento de visitantes foi intenso em Petrópolis. Ao todo, 597 veículos de turismo foram adesivados nos pontos de recepção da Ceptrans, no Bingen e no Quitandinha. Somando os 3 fins de semana da festa, 1.515 veículos foram atendidos pela operação. A movimentação também foi sentida nos hotéis, que registraram ocupação de 82,63% no último fim de semana de Bauerfest. Os números mostram o impacto positivo da festa para o turismo e para a economia de Petrópolis. Além da recepção aos turistas, a organização manteve ações voltadas à segurança das famílias. Na entrada do Palácio de Cristal, a Secretaria de Assistência Social distribuiu, apenas no último fim de semana, 433 pulseirinhas de identificação para crianças. Durante toda a festa, foram entregues 1.027 pulseiras. Outro destaque da edição foi a van que fez o transporte entre a festa e a Rua Teresa, como forma de impulsionar a economia do polo de moda. A iniciativa registrou média de 350 passageiros por fim de semana, além da movimentação nos dias úteis, quando o serviço também funcionou. Então isso foi um número muito positivo, né, que nos deixou muito satisfeitos por saber que nós pudemos também colaborar com a economia na Rua Teresa, visto que desde a tragédia ocorrida, onde o Alto da Serra e a Rua Teresa foi um ponto bem afetado, ainda vem se recuperando, né, economicamente, comerciantes reabrindo suas lojas. Então a Bauerfest ela pôde colaborar com isso também. Com a grande circulação de visitantes, hotéis cheios e forte movimentação no comércio, a 37ª edição da Bauerfest encerrou mais uma edição, consolidando o evento como um dos principais impulsionadores do turismo e da economia de Petrópolis. E o trabalho para atrair visitantes continua. Com o inverno, a cidade segue em alta temporada e a expectativa é manter o fluxo de turistas. Então nós temos trabalhado bastante, agora pós-Bauer, como você muito bem disse, sendo o nosso maior evento, nós estaremos focados nos próximos eventos que virão, mas também trabalhando outras alternativas para que possa manter o turista na nossa cidade. E as mulheres de Petrópolis que já possuem mamografias agendadas pela Rede Municipal de Saúde vão passar a contar com uma nova opção de atendimento na carreta da saúde da mulher instalada na unidade de pronto atendimento na UPA, bem no centro da cidade. A unidade vai permanecer em Petrópolis até o dia 18 de julho e vai ter datas de funcionamento estendidas, com o exame também nos sábados, dias 11 e 18, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A medida busca facilitar o acesso de pacientes que trabalham durante a semana e agilizar o cronograma dos atendimentos. Porém, é importante destacar que o atendimento aos sábados será exclusivo para mamografias previamente agendadas pela regulação da Secretaria de Saúde da cidade, e não vai acontecer atendimento por chegada ou encaixe na grade de horários. Já durante a semana, a carreta funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, realizando cerca de 80 atendimentos diários entre consultas, exames preventivos para o câncer de mama e do colo de útero, mamografias, ultrassonografias de mama, pélvica e transvaginal e, quando houver indicação médica, biópsias. E a Prefeitura e a PPO, Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, deram início ao planejamento da edição 2026 da campanha Outubro Rosa. O primeiro encontro reuniu representantes de secretarias municipais e instituições parceiras para definir as ações que serão desenvolvidas ao longo do mês de conscientização sobre o câncer de mama. Durante a reunião foram discutidas propostas de ações educativas, eventos de conscientização, atividades de promoção da saúde e iniciativas integradas entre os órgãos municipais e as instituições parceiras. O objetivo é fortalecer a rede de apoio às mulheres e ampliar o alcance da campanha em todo o município.
A secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres, Rosângela Stumpf, será a madrinha desta edição do Outubro Rosa. Vitoriosa na luta contra o câncer de mama, ela tem compartilhado a própria experiência para incentivar a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado com a saúde das mulheres. Segundo a Prefeitura, a campanha busca levar informação, acolhimento e esperança, reforçando que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura da doença. A iniciativa também pretende incentivar que mais mulheres realizem os exames preventivos e procurem acompanhamento médico regularmente. A vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Matos, destacou que o Outubro Rosa representa acolhimento, informação e a oportunidade de salvar vidas por meio da prevenção. Ela também ressaltou que a associação acompanha pacientes e familiares durante todo o tratamento e que a parceria com a Prefeitura vai permitir ampliar ainda mais o alcance da campanha. Além disso, também participaram da reunião representantes das Secretarias de Saúde e de Direitos e Políticas para as Mulheres, da CONDEP, do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, SERRAC, da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, além da equipe da PPO. E agora vamos falar dos animais, porque depois da campanha de vacinação antirrábica realizada no município, Petrópolis recebe mais uma ação voltada à saúde animal. O programa Vacina Mais RJ levará de graça as vacinas V10, destinada aos cães, e a vacina V3, destinada aos gatos, no próximo sábado, dia 11, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, na Rua Rio de Janeiro, lá no bairro Quitandinha. Confira. Para participar, os tutores devem realizar o cadastro previamente no site Vacina Mais RJ e selecionar o horário de atendimento. Cada CPF poderá realizar até 2 inscrições. A vacina V10 protege os cães contra 10 doenças infecciosas, entre elas sinomose, parvovirose, hepatite infecciosa, leptospirose e parainfluenza. Já a V3 imuniza os gatos contra rinotraqueite, calicirvirose e panleucopenia felina, doenças de alta incidência e potencial gravidade. Vale destacar que o Vacina Mais RJ é uma iniciativa do Instituto Green World, com destinação do deputado federal Marcelo Queiroz, com o objetivo de ampliar o acesso à vacinação preventiva e contribuir para a saúde e o bem-estar dos animais de estimação em todo o estado. E agora é lei, a cidade de Petrópolis passa a contar oficialmente com um banco de sementes nativas. A nova lei de autoria da vereadora Júlia Casamasso cria uma estrutura permanente para armazenar e distribuir sementes de espécies da Mata Atlântica com foco na preservação da biodiversidade, recuperação de áreas degradadas e incentivo à educação ambiental. O Banco de Sementes ficará vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e vai reunir espécies nativas da região para apoiar ações de reflorestamento, agricultura sustentável e projetos de conservação. A iniciativa também pretende fortalecer políticas públicas voltadas ao enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas do município. Além de preservar espécies da flora, a proposta busca ampliar o acesso às sementes para escolas, agricultores familiares, órgãos ambientais e organizações da sociedade civil, incentivando a participação da comunidade na recuperação dos ecossistemas. A legislação também prevê a realização de campanhas educativas, oficinas e atividades de conscientização ambiental. Outro ponto é a possibilidade de parcerias com universidades, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil para o desenvolvimento de estudos e o aprimoramento das técnicas de manejo e cultivo das espécies. O projeto de lei que cria o Banco das Sementes Nativas, ele visa justamente proteger, preservar as áreas de mata nativa, de mata atlântica, os topos de morro, que precisam desse olhar e precisam de
fato da preservação ambiental. O banco reunirá sementes de árvores nativas, como jequitibá rosa, ipês, pau-brasil, embaúba e palmeira jussara, além de frutíferas como pitanga, jabuticaba, araçá, cambuci e uvaia. Também farão parte do acervo espécies utilizadas na recuperação ambiental, como ingá, aroeira e capixingui, contribuindo para a restauração da Mata Atlântica e a preservação da natureza de Petrópolis. A gente segue aqui aberto à discussão dentro do Legislativo para aprimorar a lei e para conseguir aprovar mais iniciativas como essa. E a Prefeitura de Petrópolis e o corpo técnico do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, que gere o Hospital Alcides Carneiro, vão ter que esclarecer à Justiça a situação nutricional da unidade. A decisão é do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que intimou os envolvidos para se apresentarem em juízo nesta quinta-feira, hoje, após a exposição de denúncias de má conservação de hortifrutis e do cardápio reduzido. A intimação foi feita após a divulgação de denúncias do vereador de Petrópolis, Léo França, sobre a qualidade dos alimentos servidos para os pacientes do Hospital Alcides Carneiro, incluindo relatos de hortifrutis em estado de degradação e de um cardápio com oferta recorrente de ovos como principal fonte de proteína. Hoje eu vim aqui para fazer a fiscalização. Cheguei no hospital por volta de 5 horas da manhã e, lamentavelmente, o que nós encontramos foi uma cena de descaso do poder público. E também tem uma outra coisa que chama muita atenção. Mais de uma semana que o hospital só fornece ovo como proteína para os trabalhadores e também para os pacientes. A gente sabe que tem muitos pacientes que precisam de uma alimentação balanceada. Após a denúncia, o diretor-presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, e a nutricionista da unidade, Vanessa Wendlin da Silva, informaram, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que as informações não eram verdadeiras. A gente está dentro do estoque aqui de alojamento dos alimentos, de tudo, de proteína. Vazou aí no último final de semana uma denúncia de que a gente estava dispensando produtos estragados, que a gente estava alojando produtos estragados. A Vanessa está aqui, vai trazer a explicação, falar a verdade, o que de fato está acontecendo. Foi visto, logicamente, a foto comprova o tomate ruim, a batata ruim. Só que, gente, é o que eu falei, nós temos o estoque, nós recebemos e fazemos essa seleção. Isso não vai para a produção, para a elaboração do cardápio dos pacientes e dos colaboradores. Sobre os fatos, a Prefeitura de Petrópolis ressaltou que as informações divulgadas sobre a alimentação dos pacientes não refletem a rotina da unidade. Segundo o Executivo, todos os dias antes do preparo das refeições, a equipe de nutrição confere os alimentos que vão ser utilizados. Qualquer produto que apresente alteração é descartado e não chega a ser servido para os pacientes. Nós recebemos 2 vezes na semana o hortifruti. No início da semana, por volta de terça, e no finalzinho, sexta-feira. E com isso já vem selecionado, obviamente, pelo fornecedor. E aqui a gente tem um trabalho rigoroso de seleção desses hortifrutis, né? Legumes, verduras, frutas. E isso não acontece só no recebimento, é diariamente. O governo municipal esclareceu que não é verdadeira a informação de que o ovo tenha sido a única fonte de proteína oferecida nos últimos 15 dias. A direção do Hospital Alcides Carneiro também informou que vai prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Justiça. Chegou proteína hoje, chegou carne, chegou frango. Sim, então é para acalmar a população, acalmar os pacientes, os funcionários. Essa semana tudo normalizado, vai correr tudo bem. O fato de haver apenas ovo como proteína foi citado em uma audiência na 4ª Vara Civil em novembro de 2025, quando o juiz Jorge Luiz Martins havia apelidado a situação de festival de omelete. Também em 2025, houve uma audiência em que foi levantado que, para conter os gastos, os profissionais também foram orientados pela direção do SERRAC a reavaliar o cardápio das refeições, priorizando a redução de custos sem comprometer o valor nutricional. Uma carne bovina contra filé por uma carne branca, frango ou até mesmo ovo.
E olha só, gente, agora a gente vai falar ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, porque a Câmara Municipal de Petrópolis concedeu nesta semana 2 homenagens em reconhecimento a instituições que atuam em diferentes áreas da cidade. A terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Petrópolis, ou seja, a OAB de Petrópolis recebeu uma moção congratulatória pelos 60 anos de atuação no município, enquanto o projeto social Pequena Tribo foi agraciado com o prêmio Padriquinha pelos serviços prestados à comunidade. E a gente fala ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo. Bom dia, Toledo. Quais são as informações sobre essas 2 homenagens? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, essa homenagem para a OAB Petrópolis foi realizada na terça-feira no plenário da Câmara Municipal de Petrópolis por iniciativa do vereador Fred Procópio. A moção foi entregue ao presidente da subseção, João Aires da Mota, e à diretoria da entidade. Criada no dia 5 de julho de 1966, a terceira subseção da OAB foi uma das primeiras do interior do estado do Rio de Janeiro e atende, além de Petrópolis, o município de São José do Vale do Rio Preto. Já o projeto Pequena Tribo recebeu na noite de segunda-feira o prêmio Padriquinha, que é uma homenagem proposta pelo vereador Júnior Paixão para reconhecer pessoas e instituições que desenvolvem trabalhos sociais relevantes aqui no município de Petrópolis. A honraria foi entregue ao coordenador do projeto, Rodrigo Ribas, acompanhado por integrantes da equipe do projeto. Segundo a Câmara, o prêmio destaca iniciativas voltadas à promoção da cidadania e ao atendimento da população. A Pequena Tribo oferece atividades gratuitas no contraturno escolar para crianças, utilizando contos tradicionais como base para oficinas de arte, música, movimento e jogos cooperativos. O trabalho busca estimular o desenvolvimento integral e a criatividade, autoestima e as habilidades socioemocionais dos participantes. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. Isso aí, a gente tem que homenagear instituições que fazem o bem para a cidade de Petrópolis, né? E olha só, gente, a Polícia Militar realizou entre sexta-feira e sábado, a última sexta-feira e último sábado, uma série de operações de combate ao tráfico de drogas em Petrópolis. Essas ações aconteceram em diferentes bairros e resultaram em prisões, apreensões de adolescentes e na retirada de uma grande quantidade de entorpecentes das ruas. A primeira ocorrência foi registrada na noite de sábado no bairro da Glória, em Correias. Após denúncias sobre a venda de drogas na comunidade, policiais localizaram uma mochila escondida em uma área de vegetação, com 145 pinos de cocaína, 71 tiras de maconha, 41 pedras de crack e 44 frascos de loló. 2 suspeitos foram localizados em uma residência próxima, mas após serem ouvidos na delegacia, foram liberados. Ainda no sábado, durante uma operação de inteligência no contorno no Bingen, 2 adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Com eles, os policiais encontraram 25 pinos de cocaína, 19 tiras de maconha e R$ 105 em dinheiro. Os 2 permaneceram apreendidos após a autuação na 105ª delegacia. Já na sexta-feira, uma ação conjunta da Polícia Militar na comunidade da Provisória, no bairro Quissamã, terminou com a prisão de 2 homens de 18 e 22 anos, suspeitos de tráfico e associação para o tráfico. Segundo a polícia, os 2 são moradores da Baixada Fluminense e teriam vindo para Petrópolis para reforçar a atuação de uma facção criminosa. Além disso, na ação foram apreendidos maconha, crack, cocaína e dinheiro. Também na sexta-feira, na comunidade do Frias, em Correias, um suspeito fugiu ao perceber a chegada das equipes. Mas durante as buscas, os policiais apreenderam 19 tabletes de maconha, 12 pinos de cocaína, 11 tiras de skunk, 11 porções de haxixe e 8 pedras de crack. No retiro, um homem apontado como gerente do tráfico foi preso em flagrante após tentar fugir durante uma operação. Com ele, os policiais apreenderam 476 cápsulas de cocaína, 56 pedras de crack, 43 tabletes de maconha, 21 papeletes de haxixe e dinheiro em espécie.
Olha, gente, eu posso adiantar aqui que, diferente da previsão para hoje, amanhã já não temos previsão de chuva para nenhuma cidade aqui da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. À noite, forma-se aquele nevoeiro. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 19 graus. Teresópolis vai ter um dia bem parecido. A quinta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. Nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão indica um dia estável também. A quinta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. À noite, também com nevoeiro. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 19 graus. Agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado, mas, contrário das outras cidades, a noite vai ser de céu limpo. E as temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios o dia vai seguir essa tendência de Paraíba do Sul. A quinta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite as nuvens vão se espalhar e o céu fica limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Ou seja, amanhã o dia vai estar estável em todas as cidades da nossa região de cobertura, com sol e sem chuva, mas os termômetros estarão bem baixos e o dia vai ser bem gelado. E assim, a gente finaliza a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Tá aí a nossa previsão do tempo e a gente também fica por aqui. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Agora está passando o site correiopetropolitano.com.br. Você pode ficar muito bem informado. Caio, coloca também os nossos contatos, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail, tem o nosso WhatsApp aí na nossa tela também. Anota, flagrou alguma coisa, fez vídeo, fez foto, manda pra gente. Amanhã, sexta-feira, estou de volta com muita notícia para você. Tem o Correio Esportivo no nosso jornal, tem também as notícias de lazer para o seu fim de semana, porque o fim de semana tá chegando. Ótima quinta-feira, gente. Tchau, até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.